Olá, eu sou o Tenente Coronel Peterson, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança. Nossa finalidade é trazer informações e reflexões acadêmicas sobre a prevenção do crime, da desordem e da violência, sua complexidade e curiosidades, apresentar as ações de instituições e projetos educativos e suas experiências com reflexos na segurança pública, bem como outros assuntos que possam contribuir na construção do conhecimento acerca da proteção da vida. Bom, estelionato afetivo. De que forma um relacionamento entre duas pessoas pode se tornar um caso de polícia? Quais os cuidados e percepções são necessários para que os prejuízos não ultrapassem a esfera afetiva e atinjam ainda seu patrimônio e a sua própria saúde financeira? Para falar desse assunto, está aqui comigo uma grande amiga, Andréia Berigaray, psicóloga e mestre em ciências criminais. Andréia, mais uma vez aqui no nosso programa, é uma honra, uma alegria muito grande. Obrigado pela sua presença. Prazer é meu, eu agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui, Coronel Peterson. Que bom. Andréia, bom, estelionato afetivo é um tema aí relativamente, me parece, recente. O que caracteriza, o que é o estelionato afetivo? Estelionato no Código Penal nós sabemos. Agora tem esse adjetivo, né, que está com ele, estelionato afetivo. O que seria? O estelionato afetivo, o estelionato sentimental, que é como está tramitando na lei, basicamente é quando uma pessoa se vale do amor do outro para obter vantagem financeira. De uma forma simples, seria isso. O objetivo sempre está atrelado a algo financeiro. Ele se aproxima já com a intenção, não é por amor, nunca. Ele se aproxima já da vítima com a intenção de obter benefício financeiro, de obter bens, de obter ganhos. Sim. Bom, e ainda, né, como a gente estava falando até aqui nos bastidores antes, é um tema que você tem recebido, né, no consultório, é algo recente ainda, mas isso vinha acontecendo já há décadas ou sempre existiu nos relacionamentos humanos e hoje, com as redes sociais, com a internet, tecnologia, isso tem ficado mais evidente? Nós temos dois tipos de estelionato sentimental. Se falava muito antes do golpe do baú. Seria uma espécie de uma atualização disso? Mais ou menos, acho que um tipo de, né? Então, assim, só que o golpe do baú, as pessoas, se fala mais, a pessoa casaria e permaneceria na relação. No estelionato sentimental, não. A pessoa se aproxima para obter a vantagem financeira e normalmente some. E isso ele faz geralmente com mais de uma vítima ao mesmo tempo. Inclusive, não é incomum que ele obtenha o dinheiro de uma para pagar a outra, para depois devolver. Ele faz esse jogo financeiro bem profissional. Né? Bem profissional. No consultório, esse tema tem me chamado a atenção porque ele tem aparecido com cada vez mais frequência. E ele se caracteriza, normalmente a vítima é uma mulher, e aí isso gera uma série de reflexões, assim, Peterson, eu fico pensando muito, né, a gente, como é um tema recente, a gente vai aprendendo em tempo real, né, pensando junto com os acontecimentos. A gente pode pensar que há pouco tempo a mulher ganhou o mercado de trabalho e adquiriu independência financeira. Então, hoje é cada vez mais comum que no consultório a gente tenha pacientes que ganham mais do que seus companheiros. Isso era incomum há pouco tempo atrás. Nós viemos de um padrão onde o homem era o provedor e a mulher cuidava dos filhos, por uma série de questões. Inclusive, acho que é só na década de 60 que a gente tem o advento do anticoncepcional, em que a mulher pode optar ou não em ter filho e ganha o mercado de trabalho. E também é recente o movimento em que as pessoas podem se separar. Isso muda a dinâmica das relações afetivas. Isso é uma parte da situação. A outra é uma cultura do amor romântico. Então, assim, o amor romântico, que é algo que se inicia ali no século XII, com os trovadores, aquela ideia do amor ideal, do príncipe encantado, de que uma ideia de alma gêmea. E quando o paciente chega no consultório, eu sempre digo para elas assim, que a vítima normalmente é mulher, que a gente precisa conhecer um pouquinho a história do casamento para entender, por exemplo, que estudando a história do casamento, a gente vê que até que a morte os separe, antigamente era logo ali.
porque a expectativa de vida era muito curta. baixa, né? Hoje as pessoas têm uma vida longa, então até que a morte os separe, pode ter um casamento de 60 anos, 70 anos. Claro, tá? sem dúvida. Então esse contexto mudou, mas não mudaram as fantasias românticas. As mulheres são muito educadas no sentido de serem cuidadoras, de uma ideia de que a gente faz tudo por amor, de que a gente tem que dar tudo que se tem por amor. Tá? Então, aí nós temos uma base perigosa. As ações são mais romantizadas, né? São muito romantizadas. Não que a gente não tenha que se dedicar e batalhar por amor, mas há sempre um limite, e é sempre o limite da dignidade, o limite do bom senso. Tá? Então, o estelionatário sentimental, ele pega bem essa vítima, a mulher romântica, que idealiza um amor, que é solitária. Tá? O perfil da vítima normalmente consiste nesse aspecto de serem pessoas mais solitárias. Por quê? Porque quando ele começa a pedir dinheiro, a pedir valores, seja virtualmente ou pessoalmente, ela normalmente não tem uma rede familiar ou de amigos muito atuante, então ela faz aquele empréstimo que começa normalmente por pequenos valores. Nossa, esqueci meu cartão. Tá? Poxa, estou com um problema no meu carro, estou sem dinheiro, preciso de R$200. Eles começam com valores pequenos. E aí, claro que a mulher, aquela apaixonada, né, empresta para o seu amor aquele valor, claro, com a promessa de restituição. E ele, de fato, restitui no início, que é para gerar esse vínculo de confiança. Confiança e credibilidade. Né? Exatamente. Então, emprestou um pequeno valor, devolveu esse pequeno valor, que muitas vezes ele obteve com outra mulher o valor para pagar essa vítima. Tá? E aí se inicia um ciclo em que normalmente o estelionatário sentimental, ele sempre conta uma história triste junto de uma declaração de amor. Nossa, te amo tanto, a gente vai ficar junto em breve, mas eu tô com um problema financeiro. Eu preciso me organizar financeiramente para a gente ficar junto. Normalmente vem essa casadinha. Conduz assim, a conversa para que a mulher diga, não, problema financeiro nós vamos resolver. Exatamente. Eu posso dar essa solução. Exatamente. Então, eles começam a criar essas ciladas e por que a rede é importante? Porque quando a mulher é mais solitária, ela não divide com ninguém isso. Porque se ela tem uma rede de amigas, ela vai dizer assim, poxa, estou conhecendo alguém que me pediu 3 vezes já dinheiro. As amigas vão dar o alerta. Claro. Os familiares vão dar o alerta. Então, eles elegem pessoas mais solitárias. O que a gente percebe é que é algo muito bem planejado, né, Andréia? Essa questão de pedir pequenos valores e devolver os pequenos valores, né, para gerar credibilidade, é algo bastante arquitetado, muito bem pensado, para conseguir atingir objetivos maiores. Objetivos maiores. O estelionatário sentimental, ele normalmente tem um diagnóstico de narcisismo ou psicopatia. Eles chegam a casar com a vítima? Dependendo da vantagem que ela pode oferecer. Exatamente. E tem uma coisa que é interessante, como é recente as mulheres no campo de trabalho ganhando mais, eu digo, a gente batalhou tanto para ter independência financeira, mas a independência financeira não significa independência emocional. Sim, 2 coisas bem distintas. São bem distintas. Bom, podemos continuar no próximo bloco? Claro. O programa Pensando em Segurança vai para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. Tema de hoje, estelionato afetivo. Está aqui comigo Andréia Biregaray, que é psicóloga e também mestre em ciências criminais. Bom, André, dando continuidade então ao nosso tema de hoje, muito interessante, inclusive, estelionato afetivo, estelionatário afetivo, falando dele, eu ia te fazer uma pergunta. Esse comportamento do estelionatário, ele tem cura sob o ponto de vista psicológico? Sob o ponto de vista psicológico, não, porque a gente fala de 2 diagnósticos bem graves, que é o narcisismo, percebo, crônico, né? Porque todos nós temos um nível de narcisismo que é saudável. Sim. E a psicopatia também, não há cura para esses 2 diagnósticos, né? Porque ele se caracteriza por uma incapacidade de se colocar no local do outro e uma incapacidade de ter empatia.
Então, eles não têm remorso, eles não têm culpa, né, que é o que geralmente gera mudança e reflexão. Quando eu faço algo que faz mal para o outro e eu me sinto mal com isso, eu tento mudar meu comportamento. São os freios, né? Os freios. Que nós temos, né? Mas se eu não me sinto mal com isso, o único prejudicado é o outro. Então, esse tipo de sujeito não vai para terapia com nenhum remorso ou com nenhum desejo de mudança. Sim. Bom, e pela sua experiência em conversa, né, com seus pacientes, enfim, que normalmente são mulheres, né? Nessa experiência, Andréia, é possível perceber nos relatos, nos atendimentos, traços de semelhanças do comportamento do estelionatário? Sim. É possível? É possível, é possível. Uma coisa que se... O que eles têm em comum? Eles têm em comum primeiro, colocar assim, eles estudam muito bem a vítima, para saber que tipo de homem aquela mulher deseja. Ela em algum momento deu a entender que gosta de um homem mais família, então ele se torna, ele se vende aquele sujeito super família. A necessidade da vítima. Exatamente, ele vai dizer para ela assim, não vamos sair, vamos ficar em casa hoje, é tão legal ficar em casa. Ele vai vendendo aquilo que ela quer. Né? Elas costumam relatar muito assim, tem uma, não quer dizer que todos sejam, né? Mas elas costumam relatar que no início da relação, eles servem café da manhã, é o homem perfeito. Eles atendem às expectativas, não que as pessoas não possam ser carinhosas, claro. Mas isso é intencional. Tá? Normalmente eles contam uma história triste. Eles fazem o pedido de dinheiro sempre contando uma história triste. Ou tem um parente doente, ou eles estão com um problema que tem que ser resolvido imediatamente. Eles colocam uma certa urgência no pedido. Para não dar tempo de pensar e refletir sobre o pedido. Exatamente, né? Exatamente. Uma coisa que eu sempre deixo assim de alerta, porque as vítimas tendem a ser essa mulher mais velha, que já passou por alguma decepção amorosa e que almeja muito ter um amor, um relacionamento. Então ela pensa assim, finalmente encontrei. Eu sempre digo para minhas pacientes assim, perceba, a não ser adolescentes, adultos saudáveis têm que ter uma vida financeira organizada. Não é admissível que um homem adulto esteja tão desorganizado financeiramente. E se está, obviamente que todo mundo passa por altos e baixos financeiros, mas a ponto de demandar tanto dinheiro do outro, tem um alerta aí, que adulto é esse que não consegue gerenciar a sua própria vida financeira. Não faz sentido que um adulto saudável fique pedindo dinheiro. Tem algo errado ali. E isso é uma coisa básica, que a gente não se dá conta num primeiro momento quando começam essas demandas, porque essas demandas são muito mascaradas do tipo assim, nossa, quando é um estelionato virtual, eu preciso muito te ver, mas estou com uns problemas financeiros que eu preciso resolver antes de te visitar. Então deixa que eu resolvo e tu vem me visitar. Então eles fazem uma outra questão assim, equivoca quem pensa que o estelionatário sentimental é um sujeito que não tem uma boa profissão. Ao contrário. Os casos que eu acompanho são pessoas que têm boas profissões. Eu já acompanhei casos de estelionatários sentimentais, advogados, juízes, e são pessoas que usam, inclusive, dessa posição, porque a vítima vai pensar assim, não, esse advogado bem-sucedido, óbvio que vai me pagar. Como assim? Um juiz não tem dinheiro para me pagar, tem um bom salário, mas na verdade a gente está lidando com pessoas que são gananciosas, que às vezes têm compulsão por jogos, gastos, são extremamente desorganizadas e usam mesmo o dinheiro do outro, esbanjam, vivem uma vida de luxo com o dinheiro dessas mulheres, né? Bom, André, pela tua experiência, você falou que o perfil predominante, né, nesse tipo de ação é o homem, ele é estelionatário. Mas você tem conhecimento, já atendeu também mulheres que são estelionatárias? Sentimentais? Já. Em número menor? Em número menor, mas em relacionamento entre duas mulheres, por exemplo. E tem aquele estelionatário mais articulado que vai construindo o golpe, vai pegando pequenos valores até que quando a vítima se dá conta emprestou 100, 200 mil reais. E tem aquele menos articulado que se relaciona e imediatamente pede dinheiro. Então, recentemente eu acompanhei o caso de um casal de mulheres em que imediatamente, assim, uma semana se conhecendo, a mulher já estava pedindo
eu estou com um problema aqui no meu trabalho, tu tem 3 mil, 4 mil. Mas o nível de carência da pessoa deve ser muito alto, né, Andréia? Para, nos primeiros encontros, nos primeiros contatos com a pessoa, ela pedir dinheiro e a pessoa, né, que recebe esse pedido, ela não perceber que se trata ali de uma possível fraude. Então, né? Volto à questão do amor romântico, que é uma grande cilada, porque eu digo que muitas mulheres são apaixonadas pelo amor e não pelo amante. Né? Então, o amor é tão idealizado que se o outro chega cumprindo minimamente uma demanda amorosa, a pessoa fica encantada. Né? E o estelionatário ele é muito perceptivo, ele vai sair junto. O estelionatário esperto, ele paga a primeira conta, ele faz uma cena de que ele banca aquilo, né? Mas o menos sofisticado é já de cara. Eu acompanhei o caso de uma pessoa que ele disse assim para ela, tu pode me buscar aqui que eu estou sem carro? Aí a pessoa foi. Nossa, esqueci meu cartão, tu pode pagar a conta? E aí depois disse, mas agora tu pode subir no meu apartamento? Ela disse, mas tu quer demais, né? Eu tenho que fazer tudo. Então, assim, de cara, ela conseguiu fazer essa leitura que se tratava de um tipo aproveitador. Tá? Mas é que, assim, para quem está de fora, é óbvio. Para quem está dentro, perceba, nenhuma das vítimas que eu acompanhei eram mulheres ignorantes, são mulheres inteligentes. São mulheres vividas com uma história, mas, como dizia o Freud, não subestime o poder da negação. A carência, a necessidade de ter um companheiro, essa ideia de que nós não somos felizes sozinhos, ou que... Todos têm defeitos, a gente tem que relevar também, né? Certos defeitos. As mulheres, eu não sei se eu cheguei a dizer isso, mas as mulheres que ganham mais que homens, elas têm um constrangimento de ganhar mais que os companheiros. Ai, coitado, eu ganho mais que ele ficou com vergonha. Ainda existe isso. Tem. Tem, né? Bom, André, vamos continuar no próximo bloco? O programa Pensando em Segurança vai novamente para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. O tema de hoje, estelionato afetivo. Está aqui comigo Andréia Beregaray, que é psicóloga e mestre em ciências criminais. Andréia, dando continuidade ao nosso último bloco, pode falar para a gente um pouco sobre as consequências para a vítima, consequências psicológicas, emocionais, de ter passado por esse tipo de golpe? As vítimas sentem muita vergonha. Elas custam muito a assumir para si mesma que caíram num golpe amoroso. Isso é muito cruel, né? Usar o sentimento de uma pessoa para obter vantagem. Então, assim... Medo de julgamento também, né? Da família, medo de julgamento. De amigos, né? E o estelionatário, exatamente. O estelionatário, ele se vale dessa vergonha, desse silêncio, para continuar aplicando golpes, porque a vítima fica tão constrangida, ela fica tão envergonhada, porque a família vai criticar, os amigos vão criticar, vão dizer como é que tu caiu, como é que tu emprestou esse dinheiro, que ela acaba não contando para ninguém. E não faz a ocorrência, o que leva o estelionatário a ficar livre. Uma situação bem mais confortável, né? Exatamente. Vai ficando cada vez mais anônimo e vai agindo com outras vítimas. Eles se valem do silêncio. Não é um crime que a pessoa... É muito constrangedor para uma vítima chegar numa delegacia e dizer eu emprestei, eu dei o meu dinheiro, a partir de uma promessa amorosa. Extremamente constrangedor. É muito constrangedor para elas ficam muito envergonhadas. Então, assim, o que eles levam não é só o dinheiro, eles levam a capacidade dessas mulheres de acreditar. Não é nem no amor, é de acreditar nas pessoas. Elas perdem a confiança nas pessoas. Então, o trabalho terapêutico é que esse sujeito, em que psicologia a gente vai chamar de perverso, ele não roube dessas mulheres a capacidade de amar. Porque depois, obviamente, elas ficam extremamente desconfiadas e atentas, desconfiam de todo mundo. Sim. Então, é um trabalho lento. André, elas geralmente elas caem nesse golpe porque estão embriagadas pelo encantamento. Geralmente, depois de quanto tempo que elas vão se dar conta de que caíram no golpe? Depende. É relativo? É relativo, porque às vezes eles obtêm um valor e somem, e aí elas percebem que aquilo foi um golpe.
Se ele consegue perceber que a vítima é um bom banco, tá? Ele fica ali tirando dinheiro pelo tempo que ele conseguir. Tá? Quando ele vê, por exemplo, que ela buscou terapia, ou que algum parente se deu conta, ou que algum amigo aconselhou, eles já começam a preparar a retirada. Né? Então, isso depende de que vítima é essa. É importante dizer que, como eles estudam a vítima, eles se valem de momentos de vulnerabilidade. Percebem que a pessoa está no momento de luto, perdeu alguém importante, está muito sozinha. É a porta de entrada perfeita para eles. Sim. O que eu costumo dizer, bem objetivamente, né? Adulto saudável tem que se resolver financeiramente. Não empreste dinheiro para ninguém. Ponto. Claro, em caso de necessidade, em última análise, uma vez. Mas é a dica de ouro, né? Mas não empresta, não tem um companheiro afetivo que tu tem que bancar. Né? Uma coisa é tu estar dentro de um relacionamento, casada, e aí as pessoas se apoiam. Às vezes o companheiro está num momento difícil, às vezes a companheira está num momento difícil, isso é um apoio, mas as pessoas estão dentro de um relacionamento que já está estabelecido e que ambos, né, são batalhadores. Uma coisa que é importante dizer assim, Peterson, que é uma dica, né? O estelionatário, quando a gente observa bem de perto, eles não têm, por exemplo, rede de amigos. Conheceu uma pessoa nova, não tem referência? Esse companheiro tem melhores amigos? Tem amigos de longa data? Não tem. Quando se vai olhar, ele é um solitário. Ele forja relações. Nossa, meu grande amigo fulano. Tu vai olhar, não são grandes amigos. Família. Como é que é a relação desse sujeito com a família? Normalmente ele vai contar uma história triste de que ele é vítima de alguém da família, por isso ele está afastado. Como é que é a rede de relacionamento familiar? Normalmente as pessoas já se afastaram. Já se afastaram, mas ele vai contar uma história diferente, que a família é nociva e ele se afastou. Então, se a gente olhar bem para o estelionatário, ele não tem amigos, ele não tem uma rede familiar saudável em volta dele, as pessoas se afastaram. Então, os indícios são ali, só que a vítima só percebe depois, porque eles vão lubridiando todas essas informações, eles forjam amizades que não existem. Eles podem chegar ao lado de uma pessoa e dizer, esse aqui é meu grande amigo, e não há consistência nenhuma naquilo. Então, assim, uma outra coisa importante que eu digo para todo mundo, conheceu alguém sem referências? O que é conhecer alguém sem referência? Uma coisa é tu ser apresentada para alguém, um amigo te apresentou, tu conhece a história de vida. Não sei nada daquela pessoa. Pega nome, sobrenome, pega o telefone, lança no Pix para ver se tu consegue informações completas, lança no Google, puxa informações, puxa nos sites de... É uma investigação mesmo, né? É uma investigação. Se tu não tem referência, tem que investigar. Né? Normalmente não vai ter muitos registros, mas alguma coisa sempre se pega. As redes sociais são fontes importantes de informação. O sujeito tem rede, não tem rede, é rede antiga, tem amigos ali falando, mas claro que o psicopata ele forja, inclusive, redes. Bom, e pela sua experiência, eles são punidos, Andréia? A gente tem... Criminalmente? Então... Porque isso pode se encaixar nas nossas leis estabelecidas, né? Nas violência leis... psicológica, né? Violência patrimonial, enfim. O Código Penal já prevê o crime de estelionato, mas tem um projeto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora foi submetido ao Senado, que é o 6444 de 2019, que prevê essa tipificação de estelionato sentimental. Especificamente. Especificamente. Então, isso já está... tem sido tão comum... Tamanha demanda que existe do acontecimento. Exatamente. Incrível isso. Bom, André, a gente está nos minutos finais. Queria que você deixasse aqui, né, uma palavra final, um conselho, né, de ouro, apesar de você ter dado vários aqui, neste momento, para as pessoas que nos assistem. O conselho é sempre prestar atenção nesse círculo em torno desse novo pretendente, realmente avaliar as relações que ele possui com amigos e familiares. Não custa, claro que não é romântico, mas investigar é necessário. Não é romântico, mas é necessário. Quem é essa pessoa? E lembrar sempre assim, um adulto, ele tem que ter uma vida saudável financeira. Se ele não tem por quê? Ele tem alguma questão. Não necessariamente é estelionato, mas pode ser vício em jogos, vício em drogas, qualquer coisa. Por que um adulto trabalhador está desorganizado financeiramente? E outra, uma coisa é tu apoiar
uma vez, duas, uma pessoa financeiramente. Não tem nenhuma razão para um adulto ficar pedindo dinheiro para uma outra pessoa. Então, pediu dinheiro, liga o alerta. Amor não tem nada a ver com se tornar banco da pessoa. A síndrome de salvadora é a grande cilada feminina. Nenhum adulto tem que salvar o outro. A gente pode apoiar, ser empática, ajudar o próximo. Isso é muito diferente de salvar alguém. Cada um precisa fazer o seu próprio trabalho. Andréia, muito obrigado pela sua presença e por esse tema tão importante nos dias de hoje. Eu agradeço, muito obrigada. Obrigado mais uma vez. Hoje eu conversei com a psicóloga Andréia Beregaray sobre estelionato afetivo. Bom, o programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, Facebook e entrevistas completas disponíveis no YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.